TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar para a gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Então, flagrou alguma situação, fez vídeo, fez foto, manda pra gente e conta também como está tudo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Faça sua reclamação, mande pra gente, nos ajude a fazer os nossos telejornais. Mande para nós a sua sugestão de reportagem. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com um céu claro, céu azul. Essas são imagens feitas hoje pela manhã. Ora ventava um pouquinho, ora ventava um pouco mais. Lá na minha casa, por exemplo, não estava ventando muito, mas quando eu cheguei aqui no centro de Petrópolis já estava ventando bastante, porque a gente tem um alerta da Defesa Civil aí, a gente vai falar mais sobre isso já já, de ventos fortes aqui para Petrópolis, né? Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 5 de agosto. Produção industrial recua 1,8% em junho, aponta IBGE. Impacto das telas na saúde mental já é debatido em 80% das escolas. Em Petrópolis, após incêndio, princípio de incêndio e apreensão de ônibus da Turp, comissão da Câmara debate situação da empresa. E mais, área queimada no Pico da Caledônia sobe para 45 hectares e novo foco mobiliza combate aéreo. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Por lá nós temos a linha vermelha. Correio da Manhã antecipou irritação de Trump uma semana antes dos Estados Unidos cancelar visto de embaixadora. Está lá na página 2, assinado pelo Paulo Capelli. Temos ainda outro destaque aqui na nossa primeira página: decisão sensata, diz Mota sobre neutralidade dos republicanos, Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, analisou a decisão de seu partido em relação às eleições presidenciais deste ano. Também destaque da página 2. Vamos então agora para a nossa página 11. Lá no Petropolitano, ver o que destaque por lá. Progressistas oficializa pré-candidatura de Aloysio Barbosa. A agenda política foi marcada pelo apoio do deputado federal Dr. Luizinho. E a gente tem outro destaque aqui na nossa coluna Petropolitanas. Qual será a alternativa caso a Turp não consiga manter a operação? A gente também traz lá no nosso terceiro bloco uma reportagem sobre isso, porque essas imagens aqui do incêndio que houve no último fim de semana, mais precisamente no sábado, ali na Avenida Ipiranga, perto da Catedral Nossa, essas imagens são realmente de assustar. Mas agora a gente vai lá para a nossa página 21, ver o que é destaque por lá, no Serrano, e fala justamente do incêndio. Lá do Pico da Caledônia, área devastada por incêndio sobe para 45 hectares no Pico da Caledônia. INEA informou que fará diagnóstico para definir recuperação ambiental
Como eu falei ontem, a gente também trouxe uma reportagem sobre isso. É muito triste ver a mata queimar. É flora, é fauna, ou seja, os bichinhos, né? Quantos bichinhos eles são mortos por conta de incêndios, né? E a gente também traz uma reportagem em vídeo sobre isso, porque uma área equivalente a 63 campos de futebol foi destruída, está sendo destruída pelo incêndio que está atingindo o Pico da Caledônia em Nova Friburgo. As chamas consumiram cerca de 45 hectares de vegetação no Parque Estadual dos Três Picos, uma das mais importantes unidades de conservação da Mata Atlântica no estado. Especialistas alertam que os prejuízos vão muito além da vegetação queimada e afetam diretamente a fauna, é claro, os bichinhos e espécies ameaçadas de extinção. Um novo foco também foi identificado na segunda-feira, anteontem, e exigiu uma nova mobilização das equipes. Isso é muito triste. Vamos ver. 63 campos de futebol de Mata Atlântica destruídos. Esse foi o tamanho do estrago deixado pelo incêndio no Pico da Caledônia, em Nova Friburgo. As chamas começaram na manhã do dia 31 de julho e mobilizaram 74 bombeiros militares e 22 guarda-parques do INEA. O combate durou 4 dias e contou com o apoio de drones e aeronaves. Somente nesta segunda-feira, o Grupamento de Operações Aéreas realizou 12 lançamentos, totalizando 8.400 litros de água. O Pico da Caledônia é um dos principais cartões postais da região serrana e abriga espécies raras da fauna e da flora. De acordo com especialistas, os impactos do incêndio vão muito além da vegetação destruída e pode levar anos para serem revertidos. Até o presente momento, o incêndio na região do Pico do Caledônia, em Nova Friburgo, atingiu aproximadamente 45 hectares de vegetação, o que representa quase que 1% da área total do parque. Com relação à origem dos incêndios, cabe ressaltar que ainda não existe uma conclusão técnica preliminar, mas segundo relatos dos moradores, há uma indicação que esse incêndio iniciou num terreno baldio, no terreno de uma residência no bairro de Cascatinha. Ainda segundo o INEA, as dificuldades de acesso e o relevo acidentado tornaram o combate mais complexo. Nesta segunda-feira, um novo foco surgiu em uma área remota e precisou ser combatido com o apoio de aeronave. Após a extinção definitiva das chamas, o órgão fará um diagnóstico para avaliar os danos e definir as medidas de recuperação ambiental. Com certeza vai haver uma alteração exatamente na quantidade de pesquisa e registro que a gente faz nesse lugar. Isso é muito triste. Então, nessa câmera aqui a gente já vai precisar remover, são 10 câmeras que a gente tem aqui no Caledônia. Nesse lado, no Caledônia a gente utiliza 20 câmeras. E aí, para não correr risco, o fogo não está tão longe daqui. Então vamos retirar a câmera, que isso também acaba atrapalhando também na questão da pesquisa mensalmente que a gente faz nesse lugar. Então, isso é muito triste. A unidade de conservação abriga o maior índice de biodiversidade do estado do Rio de Janeiro e é reconhecida internacionalmente como uma área prioritária para a conservação de aves. Além da vegetação destruída, o incêndio comprometeu habitats de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. A biodiversidade que você perde da flora e da fauna nesse lugar, cara, é algo incalculável. Porque as espécies que a gente tem ameaçada aqui, como a saudade de asa cinza, que é uma espécie ameaçada de extinção, endêmica do Brasil, as orquídeas, raríssima, ameaçada da Mata Atlântica, o pingo de ouro também, que não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir sair dali, os pássaros fazendo ninho, que também vão perder os seus filhotes. Segundo Juran Santos, o fogo também altera o comportamento da fauna sobrevivente. Espécies podem ser obrigadas a deixar seus territórios em busca de áreas seguras, o que pode gerar desequilíbrios no ecossistema. O projeto Aventura Animal informou ainda que precisou retirar 10 câmeras de monitoramento instaladas na região por causa do incêndio. A onça-parda que reside nesse lugar, que é o território dela, e automaticamente queimou, ela vai ter que ir para uma outra área. E aí o que vai acontecer? Ela provavelmente vai encontrar um outro macho que está naquela área, que é o território dele, e aí vai rolar briga. E aí afugenta esse animal para um outro local. Isso gera grandes problemas
visíveis, na realidade, para a Mata Atlântica. Os números também acendem um alerta. Somente neste ano, o estado do Rio de Janeiro já registrou mais de 18 mil denúncias de crimes ambientais. Desse total, 999 foram relacionados às queimadas. Que coisa, né, gente? Olha só, em casos de fogo ativo, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Já as denúncias de crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima ao Linha Verde. Vamos agora às reportagens mais nacionais, porque a produção industrial brasileira recuou 1,8% em junho na comparação com maio. É o segundo resultado negativo consecutivo do setor, depois da queda de 0,9% registrada no mês anterior. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. No índice desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas negativas, já que as 4 grandes categorias econômicas e 16 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. Com o resultado de junho, a indústria acumulou uma perda de 2,7% nos últimos 2 meses. Segundo o IBGE, esse recuo eliminou parte do ganho de 4,4% acumulado nos 4 primeiros meses de 2026. Vai destacar que a perda acumulada de 2,7% registrada nesses 2 meses consecutivos de queda na produção eliminou parte do ganho de 4,4% verificado nos 4 primeiros meses de 2026. Na passagem de maio para junho, 16 dos 25 ramos industriais pesquisados apresentaram queda na produção. O destaque negativo ficou para o setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que recuou 5,9%, marcando o segundo mês de queda seguido na produção, e acumulando neste período perda de 11,8%. Nesta atividade, as maiores pressões negativas vieram da menor produção do álcool etílico e dos produtos derivados do petróleo, especialmente o óleo diesel e a gasolina automotiva. Também tiveram desempenho negativo os segmentos de produtos químicos, alimentícios, indústria farmacêutica, confecção de vestuário, equipamentos de informática, produtos eletrônicos, produtos de borracha e plástico e as indústrias extrativas. Por outro lado, 9 atividades registraram crescimento. As principais altas foram observadas nos setores de celulose, papel e produtos de papel, impressão e produção de gravações e metalurgia. O resultado positivo mais intenso observado neste mês foi influenciado pela maior produção da celulose, especialmente impulsionado pela volta à produção de unidades produtivas que haviam realizado paralisações técnicas no mês anterior. As 4 grandes categorias econômicas da indústria também fecharam um mês em baixa. O maior recuo foi registrado nos bens de consumo semi e não duráveis, com queda de 4,1%. Os bens de consumo duráveis caíram 3,2%, enquanto os bens de capital e os bens intermediários recuaram 1,1% cada. Entre as grandes categorias econômicas, o perfil dos resultados para os 6 primeiros meses de 2026 mostra um maior dinamismo para bens intermediários, grupamento de maior peso dentro da estrutura industrial e o que apresenta a taxa positiva mais elevada para esses 6 primeiros meses do ano. Mesmo com resultado negativo na comparação mensal, a indústria apresentou crescimento de 1,7% em relação a junho do ano passado. No acumulado de 2026, a produção industrial avança 1,5%. Já nos últimos 12 meses, o setor registra alta de 0,7%. No índice desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas positivas, uma vez que 15 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram expansão na produção. O IBGE destaca que, apesar da retração registrada em junho, o desempenho da indústria continua positivo nos indicadores acumulados do ano e dos últimos 12 meses.
E olha só, gente, o debate sobre os impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos estudantes já faz parte da agenda de 8 em cada 10 escolas brasileiras. A proporção de instituições de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, que discutiram o tema no ano passado, cresceu 18 pontos percentuais na comparação com 2024, passando de 62% para 80%. As coletas de dados foram feitas por meio de telefones em escolas públicas e particulares de áreas urbanas e rurais, totalizando 2.404 entrevistas com gestores. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CETIC.br, a pesquisa mostra que os debates sobre questões relacionadas aos efeitos das tecnologias digitais no desenvolvimento dos alunos e a adoção crítica desses recursos estão mais presentes nas escolas do Brasil. Em 2025, 75% dos gestores se reuniram com pais, mães e responsáveis para tratar do uso de tecnologias digitais no ambiente escolar, isso em comparação com os 60% no ano anterior. Além disso, 86% conversaram com professores e outros profissionais da instituição sobre o mesmo assunto. Em 2024, a proporção era de 68%. Outros temas que passaram a ocupar mais espaço nas pautas das reuniões são o uso seguro, crítico e responsável das tecnologias digitais, que cresceu de 56% em 2024 para 75% em 2025. Além disso, houve a inclusão da educação midiática no currículo escolar, de 46% das escolas para 67%. Os resultados constam na pesquisa TIC Educação 2025, lançada na terça-feira, dia 4 de agosto, e realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, entidade ligada ao CETIC.br. E começou nesta semana o prazo para que empresas com 100 ou mais empregados atualizem os dados que serão utilizados na elaboração do 6º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. O envio das informações deve ser feito até o dia 31 de agosto, por meio... Por meio da área do empregador no portal Emprega Brasil. O relatório é uma exigência da Lei da Igualdade Salarial, sancionada em 2023, e tem como objetivo dar mais transparência às diferenças de salários e remunerações entre homens e mulheres nas empresas. A legislação determina que empresas com 100 ou mais empregados adotem medidas para garantir a igualdade salarial e de critérios remuneratórios, além de promover ações de combate à discriminação no ambiente de trabalho. Os dados são consolidados pelo Ministério do Trabalho e Emprego a partir das informações do E-Social e de dados complementares enviados pelas empresas. Entre as informações solicitadas estão os critérios utilizados para remuneração e promoção profissional, a existência de plano de cargos e salários, políticas de incentivo à contratação de mulheres e ações de apoio à parentalidade e à diversidade. O levantamento também analisa a participação de homens e mulheres nos diferentes cargos e compara os valores pagos aos trabalhadores. Caso sejam identificadas diferenças salariais relacionadas ao gênero, a empresa poderá ser notificada para apresentar um plano de ação com medidas para eliminar as desigualdades encontradas. Além de garantir mais transparência, o relatório serve como instrumento para o desenvolvimento de políticas de equilíbrio no mercado de trabalho. A lei também prevê a implementação de mecanismos de fiscalização, canais de denúncia para casos de discriminação salarial e ações de capacitação e promoção da diversidade nas empresas. Após o encerramento do prazo de envio das informações, o Ministério do Trabalho e Emprego fará a consolidação dos dados e vai publicar o 6º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Depois da divulgação, as empresas deverão disponibilizar o documento nos canais oficiais, como sites e redes sociais, para garantir o acesso dos trabalhadores e da sociedade às informações. E a campanha nacional de multivacinação deste ano segue em todo o país até o dia 1º de setembro. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças, adolescentes, adultos e idosos completem o esquema de imunização com as vacinas disponíveis pelo SUS.
A vacinação é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do país. Quem estiver com a caderneta incompleta pode aproveitar a campanha para colocar as doses em dia e reforçar a proteção contra diversas doenças. O ponto alto da mobilização será o Dia D Nacional, marcado para o sábado, dia 22 de agosto. A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o acesso à vacinação e aumentar a cobertura vacinal em todo o país. O Ministério da Saúde destaca que todas as vacinas oferecidas pelo SUS são seguras e eficazes. Segundo a pasta, a imunização ajuda a reduzir a circulação de doenças e protege tanto quem recebe a vacina quanto as pessoas que, por orientação médica, não podem ser vacinadas. Entre as vacinas disponíveis durante a campanha estão a BCG, tríplice viral, poliomielite, rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, influenza, Covid-19, febre amarela, HPV, varicela, DTP e as vacinas contra as hepatites A e B. Outra ferramenta disponibilizada pelo Ministério é a caderneta digital da criança, que pode ser acessada pelo celular. Por meio dela, as famílias podem consultar o histórico de vacinação, receber lembretes sobre as próximas doses e acompanhar o desenvolvimento infantil, com informações como peso, altura, perímetro cefálico e índice de massa corporal. Já a versão impressa da caderneta continua sendo distribuída nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das principais formas de prevenir doenças e evitar a volta de infecções que já estavam controladas no país. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais notícia para você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, vamos falar de vaga de emprego, porque o governo do estado divulga essa semana quase 3.000 vagas formais, estágio e jovem aprendiz em diferentes regiões do Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas mais de 700 posições com carteira assinada e um total de 2.000 oportunidades para quem procura estágio e uma chance como jovem aprendiz, ofertadas pela Fundação Moody's e também pelo CIEE. A região metropolitana oferece remuneração de 1 a 2 salários mínimos para as funções de servente de obras, repositor de mercadorias, motorista de caminhão e estoquista. É necessário ter o ensino fundamental completo e experiência anterior. Para pessoas com deficiência, são 101 vagas para diferentes funções e remunerações, como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados. Na mesma região, também há 101 vagas destinadas a pessoas com deficiência, tais como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados, entre outras funções, com diferentes faixas salariais. Na região serrana, foram captadas 101 oportunidades com remuneração média de 1 salário mínimo. No Médio Paraíba, são 21 vagas para os cargos como supervisor técnico de operação de água e esgoto, padeiro e operador de empilhadeira, com salários que podem chegar a 2 mínimos. Já no Centro-Sul Fluminense, há 1 vaga para empregado doméstico com remuneração também de até 2 salários mínimos. O levantamento do Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda mostra que 75,1% das vagas são destinadas ao setor de serviços, enquanto 24,9% pertencem ao comércio. Em relação à escolaridade, 52,6% das oportunidades exigem um ensino fundamental completo e 41,8% o ensino médio completo. Quanto ao perfil profissional, 64,7% das vagas requerem experiência anterior, enquanto 35,3% não fazem essa exigência. Os candidatos interessados devem manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego, que é a ferramenta que cruza o perfil profissional com as vagas e requisitos informados pelas empresas. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, CPF e número do PIS, PASEP, NIT e NIS. Os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Além das oportunidades de emprego, a Fundação Moody's e o Centro de Integração Empresa-Escola, parceiros da Secretaria, oferecem oportunidades de estágio e jovem aprendiz. A Fundação Moody's disponibiliza nesta semana 173 vagas de estágio para estudantes dos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, é preciso acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE está oferecendo 1.836 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para diferentes níveis de escolaridade. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.
E a Secretaria de Estado de Saúde está intensificando as ações de vigilância e controle das arboviroses em parceria com os municípios fluminenses. O objetivo é evitar o aumento da transmissão de doenças como dengue, chikungunya e zika, diante das mudanças climáticas provocadas pela chegada do El Niño. A preocupação dos técnicos é que o aumento das temperaturas e as alterações no regime de chuvas criem condições favoráveis para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde está reforçando as ações de vigilância e controle, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, que alerta para o risco de aumento dos casos em todo o país. Estudos da Organização Meteorológica Mundial e do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que o El Niño deve se manifestar de forma moderada a forte neste segundo semestre. Especialistas explicam que o calor mais intenso e os eventos climáticos extremos favorecem o desenvolvimento do mosquito. Mesmo em períodos de seca, os ovos do Aedes aegypti podem resistir por muito tempo e voltar a se desenvolver quando encontrar temperatura e umidade favoráveis. Um estudo publicado por uma revista científica, realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com outras instituições, mostra que a ocorrência do El Niño pode aumentar a infestação do mosquito da dengue. Segundo a pesquisa, a combinação de temperaturas acima de 23 graus e chuvas mais intensas contribui para esse cenário. A Secretaria também alerta que, embora o inverno registre menor circulação do mosquito, esse é o momento ideal para eliminar criadouros e reduzir o risco de surtos nos próximos meses. A orientação é fazer vistorias semanais em todos os cômodos da casa e nos quintais, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água. Outras medidas importantes são manter caixas d'água, cisternas e tonéis bem tampados, limpar calhas, ralos e bandejas de geladeiras e de ar-condicionados, guardar garrafas com a boca para baixo, descartar pneus de forma correta e lavar diariamente os recipientes de água dos animais. O uso de repelente, de acordo com as orientações do fabricante, também é recomendado. Em caso de sintomas como febre, náuseas, vômitos, manchas vermelhas pelo corpo, dores nas articulações, dor de cabeça ou atrás dos olhos, a orientação é procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. Até o dia 23 de julho deste ano, o estado do Rio registrou 6.382 casos prováveis de dengue, com 476 internações, 4 óbitos confirmados e outros 4 em investigação. Para a chikungunya, foram registrados 2.460 casos prováveis, 40 internações e nenhum óbito. Já em relação à zika, não há casos confirmados em 2026. A Secretaria reforça que o combate aos criadouros do mosquito continua sendo a principal forma de prevenir as arboviroses e evitar o aumento dos casos nos próximos meses. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre Copa do Brasil, Seleção Brasileira e tênis. E a gente começa essa edição, é claro, com o clássico carioca na Copa do Brasil. Fluminense e Vasco não saíram do 0-0 na partida de ida dos jogos de oitavas de final. O jogo foi muito disputado, com muitas faltas e com poucas chances de gol. Parecia que as equipes estavam mais preocupadas em não perder e por isso, de certa forma, o empate sem gols acabou ficando justo. Jonathan, acho que o jogo foi, de certa forma, bem equilibrado, mas é claro, os torcedores de ambos os times queriam gols e queriam chances claras. Queriam um jogo com mais poder ofensivo de ambos os times. Ainda mais, Toledo, que a gente está voltando de Copa do Mundo, os torcedores brasileiros esperavam que o futebol tivesse um pouco melhor, né? Mas não tem comparação, claro. Eu acho que Fluminense e Vasco, eles fizeram um jogo muito, como você falou, né? Estavam mais preocupados em não perder do que fazer gol e tentar ganhar. E o Fluminense está cometendo o mesmo erro que cometeu, na minha opinião, o mesmo erro que cometeu na final contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Que o Flamengo foi com a mesma cabeça do Fluminense, mais preocupados em não perder do que tentar vencer o jogo. Acabou que foi para os pênaltis e o Flamengo venceu. Mas eu acho que tanto o Vasco quanto o Fluminense fizeram aquele jogo apático, né? Os jogadores pareciam que até estavam com vontade, mas só se defendendo, ficavam mais preocupados em tocar a bola do que fazer o gol. E eu acho que é muito triste, né? 3-0 da volta da Copa do Mundo para o futebol brasileiro, né? Exatamente. E é claro, a gente esperava mais gols,
não foi o que aconteceu. Tivemos muitos 0 a 0 nesses jogos de ida da Copa do Brasil. Parecia que todo mundo estava sem essa vontade de ganhar e com mais vontade de não perder, né? Mas assim, expectativa agora para o próximo jogo, claro, é que o jogo seja minimamente melhor para o torcedor assistir com mais tranquilidade também. E, é claro, um entretenimento melhor, afinal, nenhum 0 a 0 é bom de assistir. E tem outra coisa, né? O público de Fluminense e Vasco foi muito fraco, principalmente por parte da torcida do Fluminense, né? É claro que o Fluminense não vive a melhor fase desse ano, mas tá ali em 4º lugar, tá brigando pelas 2 Copas, né? A Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, o jogo de quarta-feira, né? Amanhã, claro, vai ter mais público, né? Já tem mais de 40 mil pessoas confirmadas no Maracanã, claro. A torcida do Vasco e do Fluminense, não é só a torcida do Fluminense. Mas eu imagino que com um público maior, o jogo também vai ser melhor. Com certeza. Era o que a gente queria, né? Afinal, torcida é a parte principal do futebol e acabou que faltou muito nesse primeiro jogo. Foi menos de 40 mil pessoas, 36 mil pessoas. Muito pouca gente para um jogo tão importante. Para o tamanho do clássico, exato, né? Um clássico tão importante, um clássico eliminatório. É verdade. Eu acho que esse jogo, né, os jogadores de fato, acho que eles vão sentir, né, a pressão da torcida e isso vai fazer com que eles tenham pelo menos mais vontade de fazer gol, né? Porque, pelo amor de Deus. Exatamente. Acaba que os dois clubes não estão em fases tão boas. Acho que, inclusive, o Vasco vive uma fase ainda pior do que o Fluminense. Com certeza. O Fluminense não tá igual estava antes da Copa do Mundo, né? Mas agora voltou, tá num momento conturbado, mas é claro, tem muito time e para sair dessa situação. Qual que é a tua expectativa pro próximo jogo entre esses dois? Olha, Toledo, eu acho que na minha opinião não tem favorito, né? Clássico é muito difícil dizer quem é favorito, mas eu acho que o problema do Fluminense é a sequência, né? Antes da Copa do Mundo, o Fluminense quase não classificou para a Libertadores, então os torcedores estão com aquela mágoa e tal. E o torcedor do Vasco, né, teve uma demissão no meio da pausa para a Copa do Mundo, né, da demissão do Renato, trouxe um treinador que tem mais derrota do que vitória. Então, assim, eu acho que a situação é parecida no sentido de que já tiveram em fases melhores, esse ano, inclusive, e agora está numa fase conturbada. E eu acho que tem tudo para o Fluminense passar, mas é aquela coisa, né? O time do Fluminense é um time melhor, mas eu acho que não tem favorito. Chega no clássico, exatamente. É 50-50. Vou dar meu palpite. Eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco ainda. Você não acha que nem vai pênalti? Não, pênalti não, porque ninguém merece sofrer também. É muito sofrimento. Pênalti é muito sofrido. E nessa segunda-feira tivemos a finalização dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O destaque, é claro, são os péssimos jogos, já que tivemos 4 0-0, contando o Clássico Carioca. Jonathan, como você mesmo disse, tivemos muitos jogos ruins, muitos 0 a 0, inclusive o Vasco e Fluminense, e a gente começa comentando esses jogos justamente com um 0 a 0 entre Atlético Mineiro e Juventude. Olha, eu acho que é pior para o Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro vai decidir, né? Igual a gente fala, né? A altitude de Alfredo Jaconi. Cara, jogar lá, aparentemente... Tem que ver a previsão do tempo antes, né? Se tiver previsão de russo, né? Pra gente é russo, deu ruim para o Atlético. Mas eu acho que o Atlético Mineiro é um time muito melhor, a Juventude é um time que está na Série B, mas é aquela história, né? A gente não sabe, às vezes um lance ali decisivo, o Atlético Mineiro vai cozinhando aquele jogo, o jogo não vai, aí o Juventude faz o gol, classifica, né? Eu não acho difícil não, porque o Atlético Mineiro vive uma fase muito ruim, cara. Ainda mais depois da saída do Hulk. Enfim, eu acho que... Uma situação muito conturbada também. Mas é claro que eu acho que o Atlético vai passar. O Atlético Mineiro é o favorito, mas ainda tem a chance do Juventude passar. Eu acho que o nível é muito diferente. Exato. Aí a gente tem outro 0 a 0 também, Santos e Remo. Um jogo nivelado embaixo também, um joguinho bem feio. Olha, o gol que o Gabigol perdeu é inacreditável. Lembrou muito um gol que ele perde na final da Libertadores de 2021, debaixo da trave também. É verdade. Que ele não sabia se esticava a cabeça ou se esticava a perna, né? É verdade. Bem parecido. O Gabigol não vive a melhor fase da carreira, né? Mas ali eu acho que é meio básico, né? É meio básico. Ainda mais ele centroavante, era pra ele fazer o gol. E outra coisa, né? O Neymar não teve o melhor dos desempenhos, mas ele melhora demais o time do Santos. É uma coisa impressionante. Exatamente. Ele impulsiona muito os jogadores que estão ao redor dele. Aí a gente, finalmente, não um 0 a 0, a gente tem Palmeiras 3, Fortaleza 0, que tivemos um lance conturbado também no início do jogo, mais uma vez pro Palmeiras, né? O Palmeiras, nem sempre o Palmeiras, mas sempre o Palmeiras. No caso foi uma não expulsão do Murilo. Sim, eu acho que o Palmeiras favorito, já praticamente classificado.
Fortaleza também está na Série B. E numa situação muito mal. Então eu acho que já está classificado, né? Aí a gente tem o jogo bem equilibrado também, mais um empate, mas não em 0x0, Mirassol e Grêmio 1x1, é o jogo em São Paulo. Olha, eu acho que o Grêmio do Campeonato Brasileiro, uma tragédia, né? Mas eu acho que, pelo menos na Copa do Brasil, o Grêmio é copeiro, né? Exato. Eu achei Ainda mais quando tinha o Renato, né? Exatamente. Estavam pedindo o Renato no Grêmio, né? A torcida já pediu. Eu acho isso meio feio. Eu também. Acho um pouquinho feio. Eu também não gosto, não. Mas o Grêmio vai classificar. O Mirassol, acho que o foco deles já virou para o brasileiro, já conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora o Grêmio vai conseguir a classificação. Aí a gente tem mais um 0x0, Chapecoense e Cruzeiro, um time que está lutando para não cair no Campeonato Brasileiro na Série A, e um time ali que está tentando se recuperar também, que é o Cruzeiro. Esse jogo é aquele jogo a Chapecoense não tem mais nada a perder, né? Já está praticamente, né, o virtual rebaixado, né? E o Cruzeiro é aquela coisa, né? É um time que melhorou muito nos últimos jogos, principalmente por conta do Arthur Jorge, Matheus Pereira, um craque de bola. Eu acho que nesses jogos decisivos é quando os craques aparecem, né? Então Exatamente. acho que o Cruzeiro vai passar. Aí a gente tem também Internacional e Corinthians, 2x0 para o Internacional, um jogo muito legal também, que teve muita treta. Corinthians se enrolou, né? Exatamente. Agora decide em casa, mas vai ser um jogo muito difícil, porque tem que fazer 2x0 para empatar. E é claro, a torcida pode fazer a total diferença, mas eu acho bem difícil nesse momento. Eu acho que o Inter vai dar aquele gás na Copa do Brasil, porque no Brasileiro não vai conseguir arrumar muita coisa. E o Alan Patrick, craque, né? Mais uma vez, se destacando muito pelo Internacional. E o último jogo que a gente teve, Atlético Paranaense, do Leozinho, Petropolitano, contra o Vitória, 2x0 para o Atlético Paranaense. O drible que o Leozinho dá no zagueiro... No Luan Cândido, né? zagueiro lateral Luan Cândido é absurdo, né? Ele já é um drible dele, que ele faz que vai para um lado, vai para o outro. Típico de futsal, né? Luan Cândido até se desequilibra, né? Não, é típico de futsal e o Atlético Paranaense tem jogado muito bem. O Odair Helman me impressiona. Exatamente, é um time que tá surpreendendo porque, né, acabou de subir da Série B para a Série A. Não se esperava que seria um retorno tão promissor. Uma arrancada muito forte do Atlético, né? E tem, claro, o Leozinho é um dos grandes destaques desse time, mas o Odair gosta de pontuar no Campeonato Brasileiro e tá fazendo com o Atlético Paranaense. Exatamente. Agora nas quadras, a tenista Laura Pigossi se consagrou campeã de simples do W100 de Gran Canaria, na Espanha, torneio que faz parte do circuito da Federação Internacional de Tênis. A conquista do torneio, disputado nas quadras de Saibro, foi confirmada na tarde deste domingo para o número 2 do Brasil e número 239 do mundo. A brasileira bateu na decisão a turca Bertu Cengiz de virada por 2-1. Foram 2 horas e 28 minutos de partida e Laura Pigossi chegou a ficar atrás por 2 pontos na parcial decisiva e fez 5 games seguidos para se tornar campeã. Jonathan, Laura Pigossi foi muito conhecida nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, onde ela foi campeã de duplas e conseguiu a medalha de bronze, mas que agora está tentando retornar um bom momento. É claro, ela ainda é a número 2 do mundo, é só atrás da Luísa Stefani, mas agora ela tenta se recuperar no ranking mundial também, que aí ela está bem atrás. Claro, a gente fica feliz, né? Sempre tendo brasileiros representando a gente, né? Em todos os esportes. E agora voltando para o futebol, a seleção brasileira tem agenda do outro lado do mundo na reta final de 2026. Além dos amistosos com a Austrália já anunciados, o Brasil tem encaminhado um jogo contra a Índia ainda na Superdata FIFA de setembro e outubro. E a tendência é que participe de um torneio em Singapura com a participação da equipe local, do Paraguai e do Japão, só em novembro. Toledo, eu acho que agora é o momento para renovação, né? Tá na hora. Exatamente. Agora eu acho que o Carlo Ancelotti vai ter um ciclo bem menos conturbado. Esse último ciclo foi uma bagunça verdadeiramente. Foram 3 técnicos em menos de 4 anos, né? E assim, a gente espera, é claro, uma recuperação e uma Copa do Mundo de 2030 bem mais tranquila também. É uma oportunidade para o Ancelotti começar de fato um trabalho na seleção brasileira, porque não teve, né? Exato. Ele teve pouco tempo, a seleção brasileira se encontra pouco, então agora é a oportunidade, né? Exatamente, foi um momento muito conturbado, ele já chegou tendo que resolver um problema muito sério nessa questão da seleção brasileira, um momento muito difícil, tanto no interno, tanto no externo, né? E agora a expectativa, é claro, que esse momento passe logo, que é o que a gente torce muito. Tomara, né? Tomara. Jonathan, infelizmente nosso tempo acabou, mas é claro, a gente se vê na próxima edição do Correio Esportivo. Um beijo. Até lá.
E a gente vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos com o nosso terceiro bloco e agora a gente vai falar de uma intervenção que está acontecendo na BR-040. O túnel Washington Luiz, na subida da Serra de Petrópolis, vai passar por intervenções essenciais. Quem traz os detalhes sobre essas obras é o nosso repórter Jonathan Joras, que está na redação e fala conosco. Bom dia, Joras. Oi, Roberto, um bom dia para você, um bom dia para quem nos acompanha. É exatamente isso que você falou, né? Essas intervenções na Serra de Petrópolis, né, vão acontecer no túnel Washington Luiz, que fica na subida da serra, né? Essas intervenções têm o objetivo de garantir, claro, segurança, né, e mais conforto, né, para aqueles que utilizam da pista no dia a dia, ou, né, ou não, né, ou esporadicamente, né? Mas, enfim, a Elovias, ela não deu um prazo, né, para terminar essas intervenções. Essas intervenções, elas devem acabar e acontecer conforme o necessário, né? Então, durante
execução desses trabalhos, será adotado um sistema de pare e siga, com interrupções temporárias do tráfego de até 40 minutos, conforme a necessidade operacional. Então, a serra vai estar ali, vai gerar, com certeza, bastante trânsito, então é importante que os motoristas, os motociclistas que vão passar pela Serra de Petrópolis, né, subir a Serra de Petrópolis, fiquem atentos, né, a essa situação. A gente sabe que o trânsito na serra geralmente costuma demorar, então é sempre muito importante, né, que os motoristas fiquem atentos a essas informações da Elovias, né. E agora, o período das intervenções, eles vão acontecer de segunda-feira a sábado, sempre das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Então é um período que aqueles que passam pela serra mais para a parte da madrugada ou ali depois do horário das 10 da noite. Então aqui há, né, um grande movimento. A gente sabe que a Serra de Petrópolis tem um grande movimento, independentemente de horário, então é importante que os motoristas fiquem ligados, né? Enfim, como eu falei, essas intervenções acontecem no túnel Washington Luiz, que fica no quilômetro 85 da BR-040, na subida da Serra de Petrópolis, quase chegando aqui na cidade, né? E aí, esses serviços, eles são serviços periódicos de manutenção, segundo a Elovias, que, como eu falei, né, vai ficar no sistema de pare e siga e vai acontecer de segunda a sábado, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. E, obviamente, né, como eu falei, a concessionária orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência, né, e sempre que possível utilizarem os horários alternativos, né, alternativos aos horários das intervenções, né, para minimizar, né, as retenções, as possíveis retenções, né, e que pega uma serra mais tranquila, né. A gente sabe que há um grande movimento, então é sempre bom que os motoristas fiquem preparados e se programem. Volto com você. Joras, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí. Eu já ia te chamar de Toledo, já ia falar assim, Toledo. Aí eu falei assim, não é o Toledo hoje, é o Jonathan Joras. Bom trabalho para você aí, Joras. E olha só, gente, vamos dar continuidade aqui, porque a novela da Turp ganhou mais capítulos. No último domingo, dia 2, um ônibus da empresa foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Pasmem, isso mesmo, por estar com licenciamento atrasado. Já na segunda-feira, dia 3, a Comissão Especial da Turp realizou uma reunião para discutir o princípio de incêndio registrado em um coletivo na empresa no fim de semana. E menos de 24 horas depois, outro veículo apresentou um princípio de incêndio na rua 13 de maio, no centro de Petrópolis. Por isso, na terça-feira, ontem a nossa equipe foi às ruas e conversou com pessoas que usam os ônibus da empresa Turp. Vamos conferir. Tá péssimo, cara, tá horrível. Ué, porque essas coisas todas que estão acontecendo, segundo a Petroita. Os ônibus, uma imundícia, tudo quebrando. Quando não pega fogo. Já quebrou um ônibus, né? Pegou fogo o ônibus, um absurdo isso, né? Eles têm que melhorar essa situação aqui. Após o incêndio no ônibus da Turp no último sábado, dia 1º de agosto, outro veículo da empresa foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no domingo, dia 2, no quilômetro 62 da BR-040, em Petrópolis. De acordo com a PRF, o veículo estava com licenciamento atrasado, apresentava inconsistências no preenchimento do disco tacógrafo, além de estar com as luzes traseiras defeituosas. Diante dos incidentes, na segunda-feira, a Comissão Especial da Turp realizou uma reunião extraordinária para discutir o incêndio no último fim de semana. A comissão solicitou o último laudo de vistoria do veículo envolvido no incêndio, identificado pelo número 6.315, além dos laudos referentes a toda a frota dos últimos 16 meses. Os parlamentares também vão pedir um relatório de atendimento de ocorrência do Corpo de Bombeiros. A reunião contou com os vereadores Tiago Damasceno, Marquinhos Almeida e representantes dos gabinetes da vereadora Júlia Casamasso e do vereador Otávio Sampaio. Em menos de 24 horas após o encontro, outro ônibus da Turp também registrou um princípio de incêndio na rua 13 de maio, no centro da cidade. Na ocasião, as chamas foram contidas pelo motorista com um extintor. Diante dos fatos, os usuários têm estado cada vez mais preocupados com a própria segurança. A gente fica cismado, principalmente quem tem criança. Eu tô até com medo de andar nela, vou lá para baixo, tô até com medo. Tem que rezar antes, pedir a Deus para dar tudo certo.
E a gente fica com medo dos outros, né? Que a gente tá... Ainda hoje de manhã eu estava falando com a minha filha, como é que vai ser? Se a gente está dentro de um ônibus desse lotado, como é que sai todo mundo dentro de um ônibus incendiando? De acordo com o vigilante Antônio Ribeiro, a situação dos ônibus da Turp prejudica todos os moradores que utilizam do serviço. Para ele, a população sofre dia após dia. A gente espera melhoria, entendeu? Uns ônibus mais adequados, né? Passar as caras, a gente merece um ônibus melhor. Diante dos recentes episódios, uma audiência será realizada na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, na 4ª Vara Cível de Petrópolis. A sessão vai debater toda a situação do transporte público na cidade. Essas imagens são realmente impressionantes, né? E o Ministério Público do Estado do Rio participou no último sábado da formatura do primeiro Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil de Areal. A iniciativa reúne moradores capacitados para atuar na prevenção de riscos e na resposta inicial a situações de emergência, fortalecendo a proteção das comunidades. A cerimônia foi realizada na comunidade do Amazonas, em Areal, e contou com a presença do promotor de justiça André Dixon. A criação do primeiro NUPDEC é resultado de um acordo de cooperação entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Areal e um Instituto de Direito Coletivo, que prevê a implantação de pelo menos 3 núcleos comunitários em áreas de risco no município. Os participantes concluíram a capacitação de 15 horas, promovida pela Defesa Civil, com aulas sobre gestão de riscos, prevenção de desastres e atuação comunitária. Ao final do curso, 10 moradores receberam certificados e passam a integrar o primeiro núcleo comunitário de proteção e defesa civil de Areal. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E uma mulher foi vítima de roubo na madrugada da última terça-feira, bem na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. Segundo a Polícia Militar, um casal aproveitou um momento de distração para furtar o celular da vítima, que ainda foi agredida com um soco no rosto. Olha só. O caso aconteceu por volta de 5 horas da manhã na Rua do Imperador, nas proximidades de uma farmácia no centro de Petrópolis. A vítima relatou aos policiais que foi abordada por um casal que aproveitou um momento de distração para subtrair o celular dela. A criminosa ainda desferiu um soco no rosto da vítima e, apesar da agressão, ela não sofreu lesões graves. Após receber as características dos suspeitos, equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar realizaram buscas pela região, mas o casal não foi localizado. A vítima informou que faria o registro de ocorrência na delegacia após providenciar o bloqueio do celular junto à operadora. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Olá, e vamos com a previsão do tempo para quarta-feira. E olha só, a quarta-feira será de um tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol volta a predominar com algumas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva em nenhuma das cidades da nossa região de cobertura. Nas primeiras horas da manhã, ainda pode haver formação de névoa e nevoeiro, principalmente nas áreas de serra, por causa da umidade e das temperaturas mais amenas no amanhecer. Ao longo da tarde, o sol ganha força e as temperaturas sobem um pouco mais em relação aos últimos dias, garantindo uma tarde agradável em toda a região. Mas agora indo para a previsão mais detalhada de cada cidade. Começamos, como de costume, por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu ainda fica com poucas nuvens e os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer também. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite o céu fica com poucas nuvens e os termômetros variam entre a mínima de 15 e máxima de 24 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também permanece estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam mais elevadas do que nas cidades da região serrana.
Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva como havia adiantado. E os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão no tempo, em 3 dias, a quarta-feira terá sol com algumas nuvens ao longo do dia. À noite o céu fica limpo e as temperaturas em 3 dias variam entre a mínima de 15 e máxima de 28 graus Celsius. E essa foi a previsão no tempo para quarta-feira. E a gente também vai ficando por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã. Tchau, gente! TVC, a TV do Correio da Manhã.